Oi gente, eu sou a Rossana, sou instrutora de Mindfulness e Meditação. Esse é o 5º vídeo do nosso canal, que é a continuação do vídeo número 3, Assinatura Neuroquímica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso cérebro para poder entender melhor o que acontece na meditação. Então um som, algo que você viu, uma sensação palatável, um toque, qualquer informação que chegue até você é um sinal que foi captado pelo seu cérebro e que faz com que milhares de circuitos se formem, gerando conclusões que podem vir em forma de pensamentos, emoções, ou mesmo uma resposta muscular, hormonal, imunológica. Tudo depende do tipo de informação recebido e das informações que foram associadas a este estímulo, segundo as suas experiências de vida e a programação do seu corpo, que pode ser alterada pelas próprias experiências da sua vida. Vou dar um exemplo disso. Vamos supor que você trabalha à noite. Embora o seu cérebro tenha sido programado para, a partir do momento em que o sol começa a se pôr, produzir uma série de substâncias, hormônios e neuromoduladores, entre eles a melatonina, para fazer com que você comece a se recolher, ou seja, você vá se preparando para dormir. Se você trabalha durante a noite, embora essa seja a forma natural do seu cérebro funcionar, ela é modificada pela sua experiência de vida. Ela vai sendo totalmente, entre aspas, tá? Adulterada da sua formação original. Muitas pessoas têm apresentado problemas de insônia, um sono que não relaxa, não descansa, justamente porque elas se acostumaram a ficar em frente à TV e ao celular até o último momento. O brilho das telas tão intenso não deixa que todo o aparato cerebral perceba que já é hora de dormir, que já está escuro e que é preciso ir se preparando para esse evento. E aí o que acontece? Quando você resolve dormir, que você apaga as luzes, celular, televisão e põe a cabeça no travesseiro, muitas vezes o sono não vem. Porque é aí que seu cérebro se dá conta que já está de noite, já está bem escuro, e é aí que ele começa a produzir todas essas substâncias. Então são 2 exemplos muito claros de como a nossa experiência pode reformular, reprogramar o que o nosso corpo veio programado naturalmente. E o mesmo sinal recebido por mim ou por você pode ter efeitos infinitos, até para uma mesma pessoa. Vamos imaginar que há algum tempo atrás eu tinha pânico de barata, pânico daquilo de dar show mesmo, subir em cima da mesa, gritar, sair correndo, fazer um escândalo. Mas aí ao longo do tempo eu fui pensando nesse meu medo, eu fui ficando às vezes com vergonha, ou fui buscando uma solução e eu comecei a controlá-lo melhor. Então hoje, quando uma barata aparece no ambiente onde eu tô, não é que meu medo terminou, por exemplo, mas eu já sou capaz de sair desse ambiente com calma, avisar uma pessoa que existe uma barata ali, se ela pode matar. Então você veja, um mesmo sinal tem efeito totalmente diferente em mim, embora seja o mesmo sinal. Isso quer dizer assim, ó, uma música que para mim é maravilhosa, me traz lembranças gostosas, me faz sentir alegria, para outra pessoa pode trazer tristeza, depressão e até raiva. Uma mesma música, um mesmo sinal. Pois tudo depende das conexões que vão ser utilizadas a partir de quando esse sinal acontece. Essa é a diferença. Como a cada instante eu sou uma pessoa nova, com novos conhecimentos, a minha conexão pode não ser exatamente a mesma. Então, cada experiência na vida ela é única, vivida pelo meu cérebro, pelo meu corpo, enquanto uma assinatura neuroquímica, e vivida pela minha mente, enquanto pensamentos, sensações e emoções. E tudo isso está intimamente associado. Alguns pensamentos e emoções, muitas vezes, eles se tornam obsessivos para nós, como se nós não conseguíssemos nos livrar deles.
E muitas vezes ainda eles nem dependem mais de receber um sinal para eles entrarem num circuito. Vamos pegar um exemplo assim. Imagina que você brigou com uma pessoa e isso te deixou com muita, mas muita raiva. Na maioria das vezes, quando esse tipo de briga acontece, você nem precisa encontrar essa pessoa ou ser lembrado de que você brigou com ela, para você ser capaz de sentir a mesma coisa. Você consegue recriar esse evento na sua imaginação várias e várias vezes. Sentir e pensar novamente com a mesma ou até com maior intensidade tudo que você viveu naquele evento. Você mesmo é capaz de reproduzir um sinal que antes era externo e agora é interno e que faz você reviver toda uma neuroquímica emocional e mental. A raiva gerada ela foi tão grande que pensar na briga parece ser algo que te segue, que não sai da sua cabeça. E isso acontece porque cada vez que você pensa, você fortalece o circuito neural criado no momento da briga. E como a gente viu em outros vídeos, quanto mais um circuito neural é usado, ele não fica só mais forte, mas ele é mais facilmente acessado. Isso a gente sabe por experiência. Quantas atividades que nós realizamos hoje automaticamente precisaram que a gente tivesse horas e horas de aprendizado, de repetição, até que a gente as dominasse. Um exemplo disso é andar. Hoje ninguém mais pensa em andar, o circuito está lá, formado e é disparado automaticamente. Então, embora muitas vezes pareçam que alguns pensamentos e emoções nos assombram, na verdade somos nós é quem vamos atrás do fantasma, viciados numa neuroquímica que foi produzida por um evento, que nos faz reviver situações, fortalecendo muitas vezes aquilo que nos faz muito mal. É aí que entra a meditação. Ela nos dá consciência ao longo da prática do que estamos fortalecendo em termos de conexão neural e também nos oferece a possibilidade de fortalecer um circuito ou de minar sua força, migrando a energia utilizada para mantê-lo para formar ou fortalecer outros circuitos. Então, com o treino meditativo, a gente consegue perceber os gatilhos que disparam determinados circuitos, conseguindo inibi-los, ao mesmo tempo que a gente consegue redirecionar toda a energia produzida para disparar esse gatilho para uma circuitaria neural muito mais saudável. Então, como eu tenho dito aqui no canal ao longo dos vídeos, o nosso objetivo aqui não é nos tornar expert no cérebro e no seu funcionamento, mas entender basicamente como ele funciona ajuda e muito a compreensão do que está acontecendo conosco e ajuda na tomada de decisão do que a gente quer que aconteça nas nossas vidas. Isso facilita também entender o que está sendo proposto durante uma prática meditativa e conscientemente fomentar conexões muito mais saudáveis e enfraquecer aquelas que estão doentes. Mas como? Como que a gente faz isso? Imagina que você comprou um carro, ele veio zeradinho, perfeito. Tudo que vier a acontecer com ele vai depender muito agora da forma como você vai dirigir, de onde você vai dirigir e da qualidade do combustível, do óleo, da água, de todo o processo de manutenção que você vai dar a ele. Tudo isso está nas suas mãos. E aí você pode estar pensando assim, mas Rossana, meu cérebro e meus pensamentos a essa altura do campeonato estão mais para um carro usado, que já está com alguns probleminhas. Alguém tinha que ter me ensinado a meditar então quando eu era bem pequenininho, porque aí o meu cérebro podia estar zerado. Bom, realmente os cientistas já descobriram que quando se começa a meditar desde criança, isso faz muita diferença. Países como a Inglaterra, por exemplo, ensinam a meditar lá na pré-escola e tem práticas de mindfulness integradas também ao sistema de saúde, que são utilizadas como medidas preventivas e formadoras de saúde.
Segundo o governo britânico, milhares de dólares têm sido economizados na área da saúde com a implementação das práticas meditativas, tanto no sistema de ensino quanto no sistema de saúde. Mas voltando para nós, calma, o nosso carro usado ele tem jeito, porque muitos ingleses também não tiveram essa oportunidade de aprender a meditar na escola. Essa implementação de práticas no sistema de ensino e de saúde ele é muito nova. Lembra que em vídeos anteriores nós falamos sobre neuroplasticidade? Vamos rever esse conceito. Então, neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso central tem de mudar, de se adaptar, de se mudar em termos de estrutura e de função ao longo do desenvolvimento neuronal, à medida que o sujeito vai sendo exposto a novas experiências. Ou seja, seu cérebro é capaz de se reconstruir. Isso quer dizer que você é capaz de fazer uma boa revisão no seu cérebro com retífica e funilaria completas e melhorar muito em termos de saúde e funcionamento cerebral. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Para isso, vamos recapitular alguns conceitos que nós vimos no vídeo Assinatura Neuroquímica, o primeiro vídeo, que é o vídeo 3 do canal. Nesse vídeo, nós vimos que fisiológica e quimicamente, os pensamentos são formados a partir das sinapses e que esse contato entre uma célula nervosa e outra célula, na grande maioria das vezes, não envolve apenas impulsos elétricos, mas é um compartilhamento, na verdade, de substâncias químicas. Portanto, um pensamento ele produz um sinal, um padrão no seu cérebro, e com o exercitar desse pensamento ou do não pensar, o famoso agir por impulso, ou se forma uma resposta nova, ou a gente reforça uma que já foi elaborada há algum tempo. Gera uma assinatura única, que não reflete unicamente as condições físicas do seu cérebro, mas majoritariamente o seu comportamento, os seus valores, os seus vícios, as suas crenças, esperanças e desesperanças. Desta forma, não é somente a química do cérebro que define os seus pensamentos, mas, vamos dizer, na maioria das vezes são os seus pensamentos que definem a sua assinatura neuroquímica. Olha que impressionante isso. Isso explica a afirmação que eu fiz logo no início desse vídeo, que diz para você que um som, um gosto, um cheiro é apenas um sinal que vai disparar milhares de outros dentro do nosso cérebro, formando circuitos únicos que geram emoções, novos pensamentos, conclusões. E aí, a partir dessas informações que vão sendo associadas a este estímulo, tudo depende de quem você é, de que você escolheu pensar, do que você escolheu ser. Nós também vimos que a sinapse é um evento que ocorre no espaço entre dois neurônios, onde substâncias químicas são liberadas por um e absorvidas pelo outro. Essas substâncias podem ser neurotransmissores ou neuromoduladores. Vamos utilizar o exemplo do carro novamente para a gente entender melhor essas duas substâncias. A gente pode dizer que os neurotransmissores seriam o freio e o acelerador do nosso carro, e os neuromoduladores seriam todo o sistema de marchas. Para poder usar essas informações na meditação, vamos entender um pouquinho cada uma dessas substâncias, o que elas fazem e como elas agem dentro do nosso cérebro. O neurotransmissor é um elemento de ligação, uma substância que tem por função a transmissão de sinais para o neurônio seguinte e, portanto, ela está presente em toda a transmissão sináptica. Já os neuromoduladores, por sua vez, eles alteram essa transmissão sináptica, elas alteram a transmissão desse sinal, controlando a síntese e a liberação do neurotransmissor, sem alterar a essência da transmissão. Então elas vão estar mais ligadas à força, à velocidade. Os neurotransmissores, eles não estão restritos ali à fenda sináptica, eles podem estar por todo o cérebro,
mas são produzidos em áreas específicas e também assimilados por receptores específicos em determinadas regiões do nosso cérebro. Então já existe uma diferença. Os neurotransmissores são liberados e agem apenas na fenda sináptica, no espaço entre os neurônios, enquanto os neuromoduladores podem ser liberados em qualquer região do neurônio e estão inclusive no líquor, que é aquele líquido que envolve a nossa massa neuronal, o que amplia muito o raio de ação desses neurotransmissores, que pode se dar num local bem distante, inclusive de onde foi a liberação do neurotransmissor. Isso faz com que a ação de um neurotransmissor ocorra sempre em um neurônio pré-sináptico, de forma rápida, pontual, enquanto um neuromodulador age num grupo de neurônios, tendo uma ação bem mais lenta, mais duradoura e que pode se espalhar por várias regiões do cérebro. Vamos voltar ao comparativo com o carro para facilitar a nossa compreensão. O sistema de marcha está diretamente ligado ao bom desempenho, economia de combustível e vida útil do carro. O mesmo se dá com relação aos papéis dos neuromoduladores no cérebro. Eles modulam a força e a intensidade do sinal recebido, mas não conseguem impedir ou acelerar um sinal. Então, a forma como você dirige está intimamente ligada ao estado do seu carro e ao tempo de vida útil das peças. As suas decisões sobre combustível, manutenção preventiva, passar por cima de buracos, de lombadas, tudo isso influi nesse processo de conservação. Em termos de pensamento, isso serve para nós à medida que deixa bem claro que a questão não é apenas pensar, tá? É muito mais profunda que isso. A questão é pensar com qualidade, pensar de forma a manter uma circuitaria cerebral saudável e bastante equilibrada. Então a questão não é pensar muito ou pensar pouco. A saúde, ela vem da qualidade do que se pensa. Nesse vídeo nós vamos falar apenas dos neurotransmissores e vamos deixar os neuromoduladores para os vídeos seguintes. Embora eles ajam de maneira conjunta e não isolada, juntos é que eles compõem a nossa assinatura neuroquímica. Para ficar mais didático e menos cansativo e também mais fácil de entender, vamos estudá-los separadamente para entender como esse conhecimento é útil na nossa meditação. A gente poderia dizer que existe basicamente dois tipos de neurotransmissores: os que estimulam o cérebro e os que equilibram e acalmam esse cérebro. Os primeiros são chamados de excitatórios e os segundos de inibitórios. Hoje existem mais de 40 tipos de neurotransmissores conhecidos, alguns extremamente importantes, outros mais conhecidos, como o glutamato, o ácido gama-aminobutírico, a acetilcolina, a norepinefrina, a dopamina, a serotonina, a histamina. A gente podia falar de cada um deles e da ação deles no cérebro, fazendo paralelo com o processo meditativo. Mas o objetivo desse vídeo não é esse no momento. A gente até pode fazer um aprofundamento mais para frente, mas vamos agora concentrar o nosso foco em dois neurotransmissores principais. De toda forma, na semana agora que segue a postagem desse vídeo, eu vou fazer posts no Instagram falando dos outros neurotransmissores, das suas funções, de onde eles se originam e como eles influenciam no processo de meditação. Se você quiser continuar se aprofundando no tema e entendendo melhor esse assunto, é só me acompanhar lá no meu canal do Instagram. Um bom meditador, ele não é só capaz de fomentar ou de inibir um tipo de pensamento, mas principalmente ele é capaz de modular a qualidade do sinal recebido intencionalmente. Então vamos destacar aqui os dois neurotransmissores mais importantes na minha visão, que são o glutamato,
que é o mais poderoso transmissor de sinais presente dentro do sistema nervoso, que age como um acelerador, e o ácido gama-aminobutírico, chamado de GABA, a partir da frente vamos chamar ele de GABA, que é o mais poderoso inibitório e que age como freio. Então, o glutamato, ele estimula a abertura dos canais que levam ao disparo de potencial de ação dentro de um neurônio, ou seja, ele faz com que aquele primeiro sinal se propague. Já o GABA, que é uma derivação do próprio glutamato, ele faz justamente o contrário. Ele age em regiões do cérebro de forma a evitar que esse potencial de ação seja disparado. Enquanto o glutamato está diretamente envolvido nas atividades que a gente desenvolve durante a vigília, o GABA tem sua ação bastante ligada à mudança de estado entre a vigília e o sono. Está intimamente ligado à qualidade do nosso sono. Essa é uma forma muito simples da gente explicar a ação desses dois neurotransmissores, desses processos. Mas já por ela a gente consegue perceber que o glutamato ele tem um papel essencial na nossa aprendizagem, na construção das nossas lembranças, porque é ele que leva a informação e encaminha tudo isso dentro do cérebro. E a gente já sabe que quanto mais a gente usa um circuito neural, mais forte ele se torna. Para que ele seja utilizado, eu preciso desencadear um potencial de ação, que é a função do glutamato. No momento que você está assistindo esse vídeo, se é que você não está achando ele muito cansativo, muito chato, o glutamato está em plena ação no seu cérebro, fazendo todas as conexões, arquivando informações, relembrando outros dados que você tinha, ou seja, fortalecendo o que você já tinha de base. Por isso que geralmente distúrbios de cognição, de aprendizagem e afetivos, eles estão ligados a falhas de transmissão desse glutamato dentro do cérebro, que acabam impedindo que um potencial de ação gere experiências que vão concluir a aprendizagem. Traumas e medos também são grandes empecilhos para a formação do glutamato, porque elas geralmente nos paralisam. O glutamato é uma das únicas substâncias dentro do cérebro que não consegue ser substituída por um fármaco, ou seja, não existe um remédio para incrementar a ação do glutamato, até porque isso seria bastante perigoso, né? Quando o sistema nervoso é colocado num movimento de aceleração, é muito comum que aconteçam convulsões e inclusive a epilepsia. A epilepsia é justamente causada pelo excesso de glutamato que existe dentro do cérebro. Como que a gente obtém glutamato então? O glutamato é fonte de uma alimentação saudável, frutas, legumes, verduras, alimentos menos processados. Importantíssimo, a gente não consegue repor glutamato usando aquele tempero glutamato monossódico. Eles são coisas bastante diferentes, bastante distintas. Já deficiências de transmissão do GABA, elas costumam gerar na gente processos ansiosos, ansiedade. Porque não é possível diminuir a excitação que uma informação, um sinal causa. Vamos deixar bem claro, a ansiedade não é um problema. Eu costumo falar bastante isso para os meus alunos. Ter um nível de ansiedade é normal. A gente ansia por uma viagem, por um encontro, a gente fica ansioso antes de uma entrevista. Isso é normal. O que não é normal é que aquele pensamento se torne obsessivo e não saia da nossa cabeça, que começa a nos trazer problemas e nos trazer sensações ruins. Essa é a ansiedade ruim. A ansiedade hoje é a doença do século, é o mal do mundo. E o Brasil está em primeiro lugar com o número de pessoas que sofrem desse mal. Qual é o problema que está causando essa epidemia, essa endemia de ansiedade? A questão da multitarefa, da valorização de você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e se achar que isso é uma habilidade e não um prejuízo para o cérebro. E também a questão da aceleração das informações. A gente parece que está sempre por fora,
Tem tanta informação chegando via WhatsApp, Facebook, YouTube, TV, que a gente parece sempre estar atrasado e perdido. Então a gente está sempre ansiando estar em cima da informação, o que é impossível no mundo de hoje. Então a gente cria umas expectativas que não conseguem ser correspondidas, exigindo de nós muito mais do que a nossa capacidade e do que é saudável para a gente em termos de vida. O GABA, ele também está intimamente ligado ao nosso humor, às nossas alterações de humor e às nossas emoções. Então, portanto, ele é um definidor de quantidade e de qualidade do nosso estresse, mas não de forma isolada. Mas o que o glutamato, então, o GABA, fazem na meditação? Lembra que antes de meditar, necessariamente você é obrigado a fazer uma pausa. A gente estudou isso detalhadamente no vídeo 2. Então, em termos de neuroquímica, você propositadamente envia comandos para o seu cérebro para o aumento da produção de GABA e diminuição do glutamato, pois intencionalmente você começa a criar um estado de menos agitação, mais tranquilidade. Todas as atividades da vigília, elas diminuem à medida que você fecha os seus olhos e você foca a atenção nas instruções da sua prática, você está ali no momento presente. Nesse momento, o lobo frontal é bastante estimulado e ele cria um estado emocional e afetivo bastante positivo. E aí ele vai reduzindo os níveis de ansiedade. O aumento de GABA também, ele diminui a distração exterior e potencializa os níveis de atenção, de concentração, de observação, leva você para um olhar mais interno. Então, só o fato de você começar a se preparar para meditar já aumenta em muito os níveis de GABA. Como esse neurotransmissor ele regula a passagem da vigília para o sono, se você não anda tendo um sono de qualidade, talvez você corra o risco de dormir durante uma prática meditativa. Essa é uma das explicações, não a única, porque a gente dorme dentro da prática meditativa. Então, portanto, para ser um bom meditador, qualidade de sono é fundamental. Se o GABA aumenta, também vai diminuir todos os ritmos corporais, temperatura, batimentos cardíacos, frequência respiratória, pressão arterial, ou seja, tudo te prepara para se voltar o olhar para dentro. Agora, se você está tendo dificuldade em chegar nesse estado, isso significa que você tem interferido no ciclo do GABA constantemente, não se permitindo fazer pausas. E essa interferência começa em pequenas coisas, por exemplo, não se permitir parar para almoçar, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, cobrar-se demais em termos de desempenho, sempre precisar estar fazendo algo para se sentir produtivo. Isso ativa o glutamato e não deixa espaço para que o neurotransmissor GABA se manifeste. Muitas vezes a gente sente a nossa cabeça fervendo. Quando o seu carro ferve, você não precisa pausar, esperar que a temperatura baixe para continuar. E se ele ferveu, provavelmente está faltando água. Se a sua cabeça está fervendo, uma das substâncias ausentes é o GABA. Pausar, portanto, é uma necessidade fisiológica. O sono, que é regulado pelo GABA, entre outros hormônios e neuromoduladores, nada mais é do que uma pausa grande para que todos os sistemas corporais possam se reequilibrar. O GABA, ao contrário do glutamato, ele pode ser reposto por fármacos. Inclusive, os medicamentos que são tomados para pessoas que têm crises de ansiedade muito forte, crises de pânico, eles estão baseados nessa substância ou são derivados dessa substância. Mas vejam bem o que eu falei, só para pessoas que têm crises de ansiedade muito forte ou crises de pânico. O que se tenta fazer a todo momento é ensinar a essas pessoas a pausarem, a pararem, a respirarem, a perceber o que está acontecendo e tomar decisões. Quando essas crises estão muito fortes, quando não há possibilidade desse controle, então os psiquiatras eles lançam mão desses medicamentos
no sentido de ajudar esse cérebro a se equilibrar quimicamente, para que a pessoa possa chegar ao ponto de parar e refletir por si mesma. Tanto é que à medida que elas vão caminhando nos seus tratamentos, esse medicamento vai sendo retirado aos poucos, que é o que eles falam do desmame, até que a pessoa não dependa mais deles. Porque se a gente injetar sempre esse fármaco no nosso organismo, o cérebro vai perdendo a capacidade de fabricá-lo. É como se fosse um animal selvagem criado de forma doméstica, ou um passarinho criado numa gaiola, que aos poucos vai perdendo a habilidade de caçar, de sobreviver naturalmente e fica dependente. Então, por isso que esses medicamentos são controlados, dados só quando existe uma necessidade muito premente deles, e rapidamente eles são retirados à medida que o paciente progride. Então, a meditação é um grande potencializador de GABA. Através dos exercícios de atenção, de presença, é possível perceber os primeiros sinais e as conexões que vão se formando, e a partir desse conhecimento de si mesmo, dessa percepção, escolher se esse processo continua ou se ele precisa ser transformado. Graças à neuroplasticidade, que a gente já falou agora há pouco, isso é totalmente possível. E é a sinapse que é o local-chave para alterar a força desses circuitos e permitir novas conexões. Quando intencionalmente você freia um pensamento, um sentimento, você está gerando uma nova sinapse, que dependendo da potência da sua intenção, pode mudar todo o curso de um pensamento ou de um comportamento. Aí você pode falar assim para mim, Rosana, tem aquele ditado assim, ó, de boa intenção o inferno tá cheio. Lembra dos 3 pilares da Mindfulness que nós vimos nos outros vídeos? Não basta ter atenção e intenção, eu tenho que ter ação. Eu preciso querer mudar. Eu preciso fazer algo diferente para que essa mudança se instale. Lembra daqueles dias que a gente tem assim uma vontade enorme de comer um doce, por exemplo? E esse desejo praticamente se autorrealiza. Se você acredita que você está de TPM, está triste, cansado e estressado e precisa de um doce para mudar tudo isso. Mas, se você já tem informação suficiente sobre como se formam os pensamentos e emoções, como é o nosso caso, você sabe que o açúcar tem um efeito instantâneo e momentâneo, que ele altera sim a sua neuroquímica rapidamente, mas essa alteração tem uma duração muito curta, ele age que nem uma droga, um fármaco no seu organismo, e portanto o efeito dele acaba, e para prolongar eu preciso ingerir novamente. Ou você come a caixa inteira de bombons, ou você vai ter que fazer algo diferente e muito mais efetivo. Geralmente nós somos gaiatos e optamos por comer meia caixa do bombom, sem perceber que da mesma forma a gente está se viciando numa substância externa que vai criar uma dependência. E a gente não está trabalhando na causa desse problema que a meditação possibilita perceber. Agora, talvez faça muito mais sentido a sequência de práticas meditativas que eu propus para vocês até agora. Vamos lembrar, a primeira prática proposta, ela tinha por objetivo levar que a gente observasse os nossos pensamentos, de modo a perceber que é impossível mesmo parar de pensar, mas que é possível não se engajar nos pensamentos, que são automatizados, que são propostos pela mente de forma automática. Com isso, eu começo a perceber que é possível ter domínio sobre minha própria mente. Conseguindo observar os meus próprios pensamentos, eu estou vendo a atividade glutamatérgica da vigília, que é incansável. A gente pensa mesmo quando a gente não quer pensar. Mas lembra lá de novo dos 3 pilares do Mindfulness: atenção, intenção e atitude? Pois é, não basta querer que a mente dê uma pausa. É preciso agir para que essa pausa efetivamente aconteça. Justamente o que foi proposto na segunda prática aqui do canal, que se chama, relaxamento profundo. Ao pausar o corpo, nós conseguimos que o cérebro entre em um padrão de onda cerebral que estimula a produção do GABA.
que diminui a distração exterior e potencializa os nossos níveis de atenção, observação e concentração. Por serem estimuladas essas ondas cerebrais de reparação, se proporciona no cérebro um ambiente perfeito para parar aquela ruminação. E aí, na técnica END, que foi proposta logo a seguir, a gente consegue observar gatilhos que me levariam a uma negatividade e treinar, despotencializá-los, atrelando a ele ideias mais positivas, formando novas conexões que são mais saudáveis. Se você se observou ao longo dessas práticas e percebeu hábitos como conclusões precipitadas, levar as coisas para o lado pessoal, transformar acontecimentos em catástrofes, presumir, supor que algo vai acontecer, percebeu que você costuma maximizar o negativo, se deixar levar pelas emoções, se você costuma responsabilizar o externo pelos acontecimentos da sua vida, atenção, muita atenção, seu carro está prestes a ferver. Sinais como cansaço intenso, sono ruim, propensão ao consumo de doces e álcool, sistema imunológico deficiente, está sempre resfriado, irritabilidade, medos, todos estes são sinais de que sua química cerebral precisa de ajustes, pois do contrário seu organismo vai sofrer, você vai sofrer. Então, como eu disse também em vídeos anteriores, a gente precisa aprender a desenvolver os anticorpos da mente, que só se desenvolvem a partir de um mindset de crescimento, ou seja, da minha capacidade de estar atento à minha própria vida e de propor ações de mudança, que podem ser bem pequenas a cada vez, mas que devem ser constantes. Por isso que a gente fala da frequência mínima de 3 práticas meditativas por semana, para que a gente possa garantir resultados efetivos. Essas mudanças podem ser pequenas mesmo. Você pode começar a caminhar 5 minutos por dia, no dia seguinte 6, no outro 7, e assim incrementando. Você pode comer 2 pãezinhos por dia, se propor a tirar uma fatia desses 2 pãezinhos. Você vai comer um pãozinho, 2 pãezinhos menos uma fatia. Dali, dia seguinte, 2 pãezinhos e menos 2 fatias. Se você está assistindo muito TV, você pode se propor a diminuir 15 minutos durante uma semana, dali a outra semana você diminui mais 10, mais 5. Mas sempre há uma remodelação e uma nova proposta de comportamento melhor. Aí você pode me dizer assim, mas Rosana, então com a meditação eu não vou ter mais problemas, não vou ter mais estresse? Claro que não, eles vão sempre existir. Mas a gente vai conseguir conviver com pensamentos e emoções conflitantes, escolher qual deles a gente quer investir, transformar, qual deles nem vale a pena e é melhor deixar que aquela conexão se desfaça e que o sinal seja migrado para outra conexão. É muito importante que a gente perceba quais são os pensamentos que nos permitem crescer, que nos permitem pensar em tempos melhores e pensar em ações que podem fazer esse futuro que a gente almeja tanto ser agora. Então, práticas de mindfulness e de meditação, elas criam um clima de calma psicológica e fisiológica que nos possibilitam tomar decisões muito mais sábias. A gente vai continuar a estudar sobre o cérebro nos próximos vídeos, essa máquina maravilhosa. Vamos entender o papel dos neuromoduladores nesse processo para que a gente realmente saiba o que acontece com a gente na meditação e estimule esse processo. Então, como eu já disse, se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema dos neurotransmissores, eu vou fazer postagens especiais lá no meu canal do Instagram, o endereço está aqui embaixo, com conteúdo extra abordando esse tema. Se você não conseguiu copiar o link, eu vou deixar o link da descrição do Instagram aqui embaixo. Se você ainda não me acompanha, se foi seu primeiro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, é super importante o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo vai ser importante para outras pessoas. Recomenda meu canal com os amigos, compartilhe o link desse vídeo. E agora, agora é hora de prática. A gente se vê no próximo vídeo.
Oi, gente, então vamos lá? Então agora é hora de prática. A prática da aula de hoje, ela se denomina a hospedaria. É uma prática um pouco diferente dessa que nós temos feito até agora no canal, porque ela mescla dois tipos de meditação. Os princípios da meditação mindfulness com a meditação analítica. O que é a meditação analítica? É uma meditação que te propõe a pensar dentro da meditação. Então nós vamos ter esses dois momentos. Momentos em que nós vamos fazer uma prática mindfulness de atenção para o nosso corpo, de um relaxamento maior, e em momentos que nós vamos ser convidados pelas palavras durante a prática a fazer uma reflexão sobre os nossos pensamentos. Essa prática, a hospedaria, é uma prática clássica das instruções mindfulness, e ela foi me ensinada pela minha orientadora Katia Stubin, no curso que eu fiz de Mindfulness na Universidade de São Paulo. Nessa prática, o que nós vamos trabalhar mais especificamente? Num primeiro momento, vamos estar trabalhando bastante com a produção do neurotransmissor GABA, no sentido não só da preparação para a meditação, mas toda a parte de relaxamento, percepção, concentração, atenção, que a prática vai exigir de nós. E no segundo momento, nós vamos estar observando também a atividade glutamatérgica, ou seja, a gente vai perceber os nossos pensamentos, vai pensar sobre eles, então vai combinar esses dois neurotransmissores de uma forma bem equilibrada, para que a gente possa chegar a um autoconhecimento profundo de nós mesmos, tirar conclusões sobre nós dessa prática, e a partir dessas conclusões poder tomar decisões para manifestar aquilo que a gente realmente quer tornar concreto na nossa vida. Então vamos lá? Agora é hora de prática. Feche os olhos, ajuste a sua posição na cadeira e com uma respiração mais profunda, vamos iniciando essa prática, recolhendo a atenção para junto do corpo. Aproveitando a saída do ar para esvaziar bem os pulmões, soltar os ombros, os braços, alinhar a coluna, relaxar cada músculo. Levando uma atenção especial para o rosto, buscando suavizar as expressões, suavizando os olhos, a testa, construindo uma presença leve fisicamente, reconhecendo os pontos de contato com o local em que estamos sentados. Vamos deixando que a nossa atenção repouse nessas sensações táteis por alguns instantes. Levando a atenção para os movimentos da respiração, reconhecendo o estufar e o encolher, permitindo que o ar entre sem esforço, de uma forma natural, rítmica, dentro da sabedoria que o nosso corpo mesmo exprime.
coloque-se a intenção de assumir uma postura contemplativa de auto-observador, observando quais são os seus pensamentos, sensações, sejam elas emocionais ou no corpo, quando você ouve o texto a seguir. O ser humano é como uma casa de hóspedes. A todo instante uma nova chegada e uma nova partida. Uma alegria, uma tristeza, um medo. Alguma percepção consciente se faz presente e se vai. Um visitante inesperado, um visitante para o qual nos preparamos para receber há muito tempo. Alguns desses visitantes ficam apenas por alguns instantes. Outros estão aqui já há muito e muito tempo. Alguns são clientes fiéis, outros nem tanto. Mas tal qual o dono de uma hospedaria, acolha e interaja a todos. Mesmo que às vezes sejam uma multidão de desprazeres e que pareçam saquear violentamente a sua casa, deixando-a vazia e insegura. Mesmo assim, observe e acolha cada hóspede honradamente. Eles podem estar abrindo espaço em você para outras possibilidades, para receber novos e mais desejáveis hóspedes. Preocupações, vergonha, autocrítica também devem ser recebidas com cordialidade, mas sem receber nenhuma atenção a mais do que qualquer outro hóspede. E principalmente, sem convite para permanecer por mais tempo e sem convite para retornarem em breve. Depois que elas entrarem, esteja aberto para ouvi-las, mas só guarde aquilo que o for ajudar de alguma forma. O resto não merece mais do que apenas mera atenção momentânea. Não deixe que a preocupação, a vergonha e a autocrítica permaneçam por mais tempo que o necessário. Seja grato por recebê-las, porque nada, nem ninguém acontece por acaso. Cada um destes hóspedes vem com uma função e ajuda a manter a hospedaria viva e de portas abertas. Porque se tentarmos fechar as portas, deixaremos de fora todos os hóspedes e não apenas aqueles que não desejamos. Contudo, lembrando que tudo é sintonia e afinidade, mantenha em sua hospedaria o astral e o clima
que atrairão somente hóspedes de mesma vibração. Aos poucos, você perceberá que a sua clientela se torna a sua imagem e semelhança, pois semelhante atrai semelhante. Cada vez menos hóspedes indesejados a procuram, e se chegam, podem receber a informação de que não há mais quartos à disposição e ser despachados rapidamente, pois se está pleno e consciente do que a vida traz de melhor. Pois você ganhou consciência daquilo que realmente quer manter na sua vida, que é esta hospedaria. Permita que essas palavras ecoem em seu corpo, em suas sensações e em seus pensamentos por alguns instantes. Perceba que a sua vida se forma justamente daquilo que você acolhe e do poder que você tem de escolha é que podem ser realizadas as transformações que tanto desejamos. Vamos trazendo a atenção de volta para o corpo, reconhecendo a postura, os pontos de contato, a respiração. E com uma respiração mais profunda, gentilmente, vamos finalizando essa prática e abrindo os olhos. Na sequência, faça as suas anotações.